Saravá para quem for chegando, axé, muito axé. Segunda-feira, mais uma vez a gente aqui ao vivo. Fala Rick, Jefferson, Cibela, todo mundo que tá chegando aí. Mais uma vez a gente ao vivo aqui para falar de Umbanda e hoje para falar de liberdade, né? Para falar de liberdade em muitos sentidos. Porque a gente vai falar de cigano. E aí, se você tiver dúvida com relação a esse tema, ciganos na Umbanda, esse é o momento. É tua hora de tirar dúvida, é teu tempo de tirar dúvida. Então, clica aqui ó, no coraçãozinho conforme você for chegando na live, porque quando você chega na live já clica no coraçãozinho, o Instagram já começa a distribuir a live para mais gente, tá? Então, para ajudar a gente, boa noite, meu amor, Stephanie Ottoni. Então clica no coraçãozinho para ajudar a distribuir a live, para mais pessoas saberem que a gente está ao vivo. E hoje vamos falar, vamos tirar dúvida, vamos esclarecer. O principal objetivo hoje é tirar dúvida, tá? Eu vou falar pouco, vou falar aqui 15, 20 minutos. E aí depois a gente vai abrir as caixinhas de pergunta aqui para tirar dúvida sobre cigano na Umbanda. Então quem são, de onde vêm, é na direita, é na esquerda... todos eles falam espanhol, todos os ciganos são mestres do Oriente, são eles os mestres do Oriente. Quando a gente fala em linha de mestre do Oriente, a gente está falando necessariamente de cigano. Todo cigano joga carta, todo cigano lê mão, todo cigano usa bola de cristal, todo cigano tem um pandeiro. Como é que funciona, né? Como trabalham os ciganos dentro do terreiro de Umbanda? Trabalham de muitas formas. E aí a gente tem que começar do início entendendo a regência desses espíritos, entendendo qual é a mensagem que eles vêm trazer para o terreiro. Porque não importa se a cigana veste a saia vermelha e dourada, se a cigana veste uma saia verde, se o cigano usa um lenço dourado ou se ele usa uma camisa branca, não importa, importa a mensagem. E a gente tem que começar a entender a mensagem que o guia traz. Isso que é o importante, né? Do que ele está ali para falar? Está ali para falar sobre o quê? Qual é a relevância da mensagem dele ali no terreiro? Então, a gente começa entendendo que os ciganos vêm falar sobre liberdade e sobre libertação. E é diferente quando a gente fala de liberdade e a gente fala de libertação, né? Porque muitos se acham livres, mas poucos são realmente libertos. Já pararam para pensar nisso? Da diferença de você se sentir livre e de você ser realmente liberto? Você é uma pessoa realmente liberta? Liberta para pensar com seus próprios pensamentos, sentir com seus próprios sentimentos, agir conforme a sua própria noção, sem estar pensando muito no que a sociedade espera de você. Porque quando a gente fala de cigano, a gente fala de um povo que não tinha pátria, mas que tinha o mundo como o seu próprio país, que tinha o planeta Terra como sua própria nação. Então, eles tinham culturas diferentes em diferentes clãs, mas eram, sobretudo, livres. E aí, quando a gente fala de liberdade, a gente não fala só da liberdade do cigano de ir e vir, né? Porque muita gente pensa assim, o cigano é livre porque ele vai para qualquer lugar, ele pega a carroça dele e vai de um lugar para o outro, e isso faz dele livre. Na verdade, o que faz do cigano livre é a liberdade de poder não se prender a nada. A nada que realmente não importe mais. Porque quando um cigano sai de um ponto A para um ponto B, ele só leva aquilo que é importante para ele. E o que fica para trás, fica para trás. Um dos provérbios ciganos, um dos ditados ciganos mais conhecidos, diz que o que cai da carroça do cigano é porque não pertence mais a ele. E ele não para a carroça para ir buscar o que caiu. Porque o que caiu não tem mais relevância. Porque se caiu, caiu.
não está mais lá. E quantas vezes nós voltamos na nossa vida para buscar coisas que não nos pertencem mais, que caíram da nossa carroça? Quantas vezes nós deixamos de ir onde nós queremos, seja eles lugares especificamente falando, ou sejam situações que queremos viver, mas não vivemos porque não estamos libertos o suficiente para viver essas situações. Então, você está chegando agora aí na live, tem uma galera que chegou, o Jefferson chegou, mas quem chegou aqui? Seu Tranca-Rua chegou, a Juliana chegou, PH Aquino, Diogo, o pessoal do Arte de Caboclo chegou, a Luca Ambraia que está sempre aqui com a gente. Então chegou uma galera aí agora. Vou pedir de novo para a galera que está chegando clicar no coraçãozinho para o Instagram distribuir melhor a live, deixar a tua dúvida aqui embaixo sobre ciganos na Umbanda. E aí a gente daqui a pouco vai começar a abrir a caixinha de pergunta aqui. Essa live, mais uma vez, né, para quem acompanha as lives sempre, já sabe que a gente está usando muito essa ferramenta aqui do Instagram chamada Comprar um Selinho. Então a gente fez uma sequência de 3 lives incríveis sobre esquerda na Umbanda. Estão salvas lá no nosso canal Uma Banda. Se você não está inscrito ainda, se inscreve. Ativa lá as notificações para sempre que tiver vídeo novo você receber. Então vai lá no outro aplicativo lá, né? Naquele que começa com Yu, termina com Tube. Já se inscreve no nosso canal Uma Banda, e aí você vai acompanhar todas essas lives que ficam no replay. Quando é que as lives ficam no replay? Elas ficam no replay quando elas atingem uma meta aqui de selinho. Hoje a gente vai estipular uma meta baixa, né? Vamos trabalhar com numerologia cigana, com o número da Umbanda, com o número que tem muita significatividade da Umbanda. Então, se a live chegar a 7 selinhos, só 7 selinhos, a galera que acompanhou a live de esquerda, a gente viu que a gente botou uma meta mais alta, né? Trabalhando com 20, 21 selinhos. Mas hoje, se essa live chegar a 7 selinhos, a gente já deixa ela gravada lá no canal do YouTube, tá? Pra gente poder assistir ela no replay. Então, 7 selinhos, ela tá salva. E você pode assistir ela no replay lá como uma forma de estudo, uma maneira, como uma ferramenta para você estudar Umbanda lá no nosso canal. Já são quase 200 vídeos, tem conteúdo de Umbanda lá para você assistir de montão, de práticas a lives, e você pode usar o canal como ferramenta de estudo gratuito para você lá. Canal Uma Banda, quem não está inscrito, é só clicar lá, se inscrever e ativar as notificações, e assistindo os vídeos e estudando. Eu só recomendo que assista com caderno e caneta na mão, porque é muito conteúdo e você pode muito bem usar aquilo como sua fonte, sua base de estudo de Umbanda, beleza? Então vamos lá. A gente traz para dentro da Umbanda, a Ana Cláudia já comprou o primeiro selinho, a Saravá, minha irmã, gratidão. A gente traz para dentro da Umbanda essa questão dos ciganos, tal como uma linha de trabalho. Essa linha de trabalho se apresenta à direita da Umbanda. Ah, Márcio, mas meu cigano vem na esquerda. Minha cigana, né? Geralmente vem na esquerda. É mais fácil você ver ciganas na esquerda do que ciganos, não é verdade? Então, minha cigana, ela se apresenta na esquerda. Então, a gente está falando de uma outra linha de trabalho. A gente está falando de uma pombagira cigana, tá? É outra linha de trabalho. Então, quando a gente fala de ciganos na Umbanda, é uma linha que se apresenta no polo emanador da religião, na direita da Umbanda. Eles vêm como guias emanadores. Eles têm a regência de Mãe Egunitá. O que isso quer dizer? Quer dizer, Saravá, Felipe, Axé, meu irmão, ó, dois colaboradores, 2 selinhos. Só faltam 5 e já tá... Eu acho que essa live vai pro replay, hein? Já tem 2, são 7. Então tá suave, tá tranquilão. Então eles vêm trazendo a regência de Mãe Egunitá. Eles vêm saudando Santa Saracali, eles vêm saudando Kali, eles vêm saudando a Mãe do Fogo, a Mãe da Purificação. E aí a gente começa a entender um pouquinho dessa pegada energética do povo cigano, né? A pegada energética da purificação, a purificação trazida pelo fogo. Muitas vezes a gente vê giras de cigano, quando é possível, né, a céu aberto, onde a fogueira é o ponto central da gira de cigano.
Porque, o Jefferson está falando, meu cigano que me acompanha desde criança foi o primeiro guia que eu conheci. Olha que legal. Ó, o pessoal da cartomancia da Elo também entrou. Então, será que todo cigano é cartomante dentro de um contexto de gira de Umbanda? Vamos tentar entender isso. Então, eles vêm trazendo a regência de Mãe Egunitá, eles vêm trazendo a regência da Mãe da Purificação, da Mãe da Iluminação. Então, quando a gente fala em liberdade, a gente está falando muito nessa regência dos ciganos, que está relacionada a Egunitá e está relacionada à liberdade de se purificar. Está relacionado a queimar no fogo divino, consumidor e purificador de Egunitá, tudo aquilo que não te serve mais. É simples. É assim, o fogo, a fogueira de Egunitá, ela entra na regência do povo cigano, tal como uma energia purificadora. Uma energia purificadora de queimar todas aquelas suas amarras que te prendiam a uma determinada situação de vida e que não precisam te prender mais. Quando que não precisam te prender mais? Quando você percebe que aquilo não faz mais sentido para você. Não é difícil quando a gente começa a entender a regência do orixá que rege, né? Aquela linha de trabalho ali. Então, ó a Carol aí. Salve, Carol! Então, quando a gente fala que o cigano ele vem na regência de Egunitá, a gente fala assim, olha, ele está vindo na regência da mãe da purificação, da mãe que tudo consome. Então, tudo aquilo que não te serve mais e que só serve como peso na sua caminhada, pode ser purificado e consumido na fogueira de Egunitá, no fogo divino de Egunitá. E isso é liberdade. Qual é a sua capacidade? E aí, para a gente falar em cigano, a gente tem que pensar um pouco nisso. Qual é a sua capacidade de queimar o seu passado? O seu passado, não o seu passado que te traz alegria, claro, mas o seu passado que de alguma forma te dói, te causa alguma angústia, te causa algum sofrimento, alguma dor. Que te causa alguma culpa, alguma culpabilidade. Qual é a sua capacidade de queimar na fogueira de Egunitá algum dogma, algum tabu, algum paradigma que te prende e não deixa você chegar aonde você quer? Por quê? Porque você está preocupado com a opinião de fulano, com a opinião de ciclano, ou com que talvez aquilo possa acarretar. Então, quando você entende que o cigano traz em si uma mensagem de liberdade, quando o cigano traz em si uma mensagem de que o futuro está aberto, quando ele abre as cartas, ele mostra que o futuro está aberto e que tem ali muitos caminhos a serem seguidos, ele está te mostrando assim, olha, o futuro está aberto, porém o seu passado, o que caiu da sua carroça, o que agora só é peso para você, seja ele um pensamento, um sentimento, uma convicção, ele pode ser queimado. E o mesmo fogo que queima, purifica, é o fogo que também ilumina o caminho. Então, o fogo divino de Egunitá, que imanta a linha dos ciganos, ele é tanto consumidor quanto iluminador. Então, você entende ali, na regência dessa linha, a purificação divina e a iluminação dos seus caminhos. Luz para os seus caminhos, através dessa chama de Egunitá. Porque muitos vão falar assim, não, porque eu tenho que pedir caminho a Ogum, eu tenho que pedir direcionamento a Yansan. Tudo bem, tá certo. E o caminho, quando está escuro, a gente ilumina no poder de Mãe Egunitá, no poder dos ciganos, para que você possa ver luz, para que você possa ver cor no seu caminho, para que o seu caminho seja iluminado, para que o seu caminho seja claro, para que você possa segui-lo. Agora, não adianta tentar seguir o caminho com a carroça muito cheia, porque isso vai pesar o seu cavalo. Axé, Cláudia, saravá, minha irmã. Então, quando a carroça está cheia demais,
em muitos momentos é hora de esvaziar aquilo que não te serve. Ah, mas eu acho que eu tenho que ficar aqui nesse lugar de vida, nesse lugar existencial, porque aqui eu tô seguro, porque se eu sair daqui pode ser ruim para mim, porque é o que esperam de mim que eu fique aqui, mas talvez ficar não faça mais sentido para você. E aí a capacidade de se relacionar com o cigano, com a cigana que está do seu lado, é a capacidade de você fazer-se entender, você entender dentro de você mesmo que aquele lugar talvez não te caiba mais, aquele lugar de vida, aquele lugar de mundo, talvez não te caiba mais, e que seja momento de pegar a tua carroça e partir adiante com liberdade, com leveza, com tranquilidade, sem se preocupar com o que vão pensar a respeito do seu movimento. Porque dentro dessa linha de trabalho a gente também encontra muita movimentação, principalmente energética, né? A gente encontra a mensagem da movimentação energética. Então, quando você começa a ver que as energias se movimentam tão livremente e que para a energia não tem tempo, não tem espaço, não tem distância, não tem... que energia é algo tão fluido e a gente fica tão preso a verdades que a gente acha que são absolutas na nossa vida, é momento de se reinventar. É momento de dar um passo na estrada, né? O Luigi está falando aí, salve o povo da estrada. É momento de colocar o pé na estrada e entender que você pode ter uma nova trajetória de vida. E que a cada dia você pode ter uma nova trajetória de vida. Essa é a mensagem que os ciganos vêm passar pra gente. Que a cada dia você pode ter uma trajetória de vida diferente. E que essa trajetória de vida, ela só é importante na medida que você dá importância para isso. Porque quando você se acomoda e fica num lugar incomodado pelo simples fato de ter medo de queimar na fogueira de Egunitá aquilo que está te incomodando e permanece ali, você pode até se achar livre, mas você ainda não foi liberto. Porque quem não se libertou ainda foi você mesmo. E só quem pode te dar a sua própria carta de alforria é você. Você pode ter inúmeros apoios na sua vida, inclusive o cigano, a cigana que te amparam. Agora, quem assina a sua carta de alforria, quem assina a sua carta de liberdade é você. Porque é você que determina o que tem real valor na sua vida e o que não faz mais sentido. É você que determina onde fica a sua tsara. Tsara, para quem não sabe, são as tendas que os ciganos usavam, né? É você quem determina onde fica a sua tsara e para onde vai a sua tsara. É você que determina o que você leva na sua carroça e o que você deixa para trás. É você que determina o que você deixa na fogueira de Egunitá e é você que determina o que você leva junto com você, que são seus valores, que é importante, que são seus valores daquele momento, que são importantes, porque os seus valores de hoje podem ser diferentes dos seus valores de amanhã e tá tudo bem. Só que a sociedade, e aí o cigano vem mostrar também essa questão, porque ele vivia à margem da sociedade. A sociedade mostra pra gente que esperam algo de nós. Estão esperando de mim que eu fique aqui, estão esperando de mim que eu termine os meus estudos, estão esperando de mim que eu passe num concurso público, estão esperando de mim que eu me case, estão esperando de mim que eu compre minha casa própria, estão esperando de mim... Se criou um modelinho de sucesso, né? E se criou um modelo de que a minha família, os meus amigos, o meu círculo social espera isso de mim. E o que você espera de você? E não seria isso o realmente importante? Aquilo que você mesmo espera de você? Erro. Porque se você está vivendo em função do que outros esperam de você, você não é livre.
E aí não adianta falar oh, salve cigano, a liberdade do povo cigano, nossa, como minha cigana é livre, ela dança livremente. E você tá preso aos seus dogmas, aos seus tabus e aquilo que esperam de você, velho. Você tá preso à opinião dos outros. Você tá preso ao que as pessoas acham que você deve fazer. Ah, mas são pessoas importantes na minha vida, a opinião delas importa. Tudo bem, e qual é a opinião mais importante da sua vida, se não a sua? O Jefferson falou tudo, ciganos são isso mesmo, liberdade. É isso, meu irmão. E eu sei que a opinião das pessoas importa, e eu não estou dizendo aqui assim, ó, que se dane a opinião de todo mundo, magoa quem você quiser, não é bem assim. É encontrar o equilíbrio entre colocar-se e exercer a sua própria liberdade e talvez não se importar tanto com o que esperam de você. Porque o mais importante... Pô, cara, o pintor já tá ruim já. Eu tenho que pedir aqui ajuda para pintar a unha de novo. Teca, você pinta pra mim de novo? Porque a coordenação motora... E eu tive que lavar a louça, né? Agora eu compreendo que, pô, pintar a unha e lavar a louça não são duas coisas que... Mas nas lives de esquerda tava bonito, ó, o dedão ainda tá bom. Então, pintar a unha, por exemplo, é algo que esperam? Não é algo que esperam, é algo que eu tive vontade de fazer? É algo que eu tive vontade de fazer, então tá tudo bem. Qual é o problema? Ah, não, mas não esperam isso de mim. Não esperam que um cara branco, hétero, de olho verde, pinte a unha. Véi, e daí? E assim, é uma coisa tão simples, né? É só tinta, é só esmalte. Mas a gente pode levar isso aqui para uma transcendência absurda. Eu fui ao shopping outro dia desse, eu fui de saia. E aí a Teca tava comigo. E aí ela falou assim, nossa senhora, como estão olhando para sua cara? Eu falei, né? E eu, num determinado momento, experimentei ali a sensação de fazer uma coisa que eu queria fazer, que era diferente do que a sociedade espera quando olha para um cara. Olham para o cara e esperam uma calça jeans, esperam uma bermuda, esperam outra coisa, não esperam uma saia. Mas eu tava de saia e eu tava legal de estar de saia, tava bem de estar de saia, então tá tudo bem também. Deixa eu ver, o ideal cristão de família pesa muito sobre todos, verdade. As expectativas dos pais são massacrantes, mais uma verdade. O conceito de honrar pai e mãe, por exemplo, é o que mais vejo que fere as pessoas. Muita verdade. Afeta a liberdade. Mais verdade ainda. Eu posso encerrar a live agora porque a Pri Caldas, _RJ, já falou tudo que eu precisava falar. Obrigado, minha irmã. Tô encerrando a live. E esse esperar da família talvez seja o mais massacrante, porque são pessoas que têm relevância na sua vida, né? Têm importância na sua vida. O cara que olha feio pra mim no shopping quando eu tô de unha pintada e saia, ele pra mim, pô, que se dane, né? Mas aí às vezes você olha pro teu pai, tua mãe, tua família, espera alguma coisa de você, aquilo tem um peso maior, tem um peso existencial. Agora, o que é amor de família se não aceitar você como você é? E se a família não tiver essa capacidade de aceitar a você tal como você é, o problema é deles. Não é mais um problema seu. O seu problema, a sua obrigação encarnatória é ser você. É isso que o cigano fala para você, ó. A sua obrigação encarnatória é ser você. Se a sua família tem capacidade de aceitar quem você é e te amar dessa forma, ótimo. Se ela não tem a capacidade de aceitar as suas decisões e te amar da forma que você é, eles é que aprendam. Como diz o ditado, né? Eles que corram. Leva tempo, irmão, até a gente entender que não é uma extensão dos nossos pais. A gente não é subproduto, né? A gente não é subproduto.
Porque quando a gente pensa assim, meu pai e minha mãe esperam isso de mim, então eu sou um subproduto deles que tem que render aquilo que eles esperavam. Eles têm que entender que ali tem um ser humano com as suas próprias vontades, com os seus próprios desejos, com os seus próprios ensejos, que sim, eles colocaram no mundo, que sim, eles amam, que sim, eles são amados por aquele outro ser humano, mas aquele ser humano é individual. E que independente das escolhas que ele tome, ele deve ser apoiado e continuar sendo amado por quem ele é e não por quem eu espero que ele seja. Qual a meta de hoje? Carol, 7. Hoje é 7. Hoje tá tranquilo. Deixa eu pegar a água. Por exemplo, você bebe água no gargalo. Isso é libertador. Se toda hora que eu fosse pegar uma água, eu tivesse que pegar um copo, nossa senhora, eu ia lavar copo o dia todo. Mas que feio, cara. Tu bebendo água no gargalo aí. Tá em 4, TK. Tá em 4, Tequinha. Vai chegar, vai bater 7 hoje, tranquilão. Daqui a pouco eu abro a caixinha de perguntas e começo a responder aqui a galera. Então, Manha Gunitá Cigana é uma linha que anda muito na malandragem ou não? Não necessariamente, cara. Podem ser chamados em giras distintas. Então aqui, por exemplo, a gente tem gira de cigano. Inclusive, provavelmente vai ser uma das próximas, assim que a situação estiver mais estabelecida. Então a gente tem gira de cigano, onde a gente só chama os ciganos, tá? E é uma gira de direita. A Carol levava era vassourada. Então, esse tempo da vassourada acabou, né? Agora a gente vive outras realidades educacionais, eu espero. E tal como adultos, né? A gente pode até levar vassourada quando é criança. Então, terreiro que não tem gira de cigano, algumas ciganas principalmente, vão aparecer na gira junto com a pombagira. E aí ela vai trabalhar numa outra polaridade energética. Só que quando você experimenta uma gira de cigano, ao som de música cigana, por exemplo, com uma mandala de velas acesa no meio do terreiro, é outra vibe. É outra vibe. Então, muitas vezes, quando não acontecem giras de cigano, acabam aparecendo ciganos nas giras de esquerda. Só que a energia é diferente. Por exemplo, quem me vê falando agora e me vê falando até na hora de fazer uma live, tá? Já somos 5 colaboradores. Quando a gente chegar a 7, eu abro aqui a caixinha de pergunta e aí a gente tem a live salva no nosso canal no YouTube. Quem não está inscrito ainda, se inscreve lá, canal Uma Banda. Tem as 3 lives de esquerda e tem quase 200 vídeos lá de Umbanda para vocês estudarem, tá? Então, a mensagem ela passa a ser um pouco diferente. A regência de Manha Gunitá continua ali, só que eles passam ao polo absorvedor da Umbanda. Então, eles vêm absorvendo esses negativismos que estão presos e que estão presos em você e acabam por te aprisionar também. Então, vamos voltar lá para aquele ponto onde a gente estava. A gente estava falando das expectativas das pessoas e da sua liberdade, da sua individualidade. Então, quando as pessoas esperam algo de mim e esse algo não é o que eu quero de verdade, eu estou preso a quem? A outras pessoas? Não, a mim mesmo, porque tal como ser humano adulto, eu tenho a minha capacidade de tomar as minhas decisões. Eu tenho a capacidade de jogar na fogueira, de deixar cair da carroça aquilo que não me presta mais. E levar na minha carroça só aquilo que me serve. E acender uma grande fogueira que queime tudo isso, todas essas convicções de mas eu não quero magoar, eu não quero decepcionar, eu acho que você vai decepcionar muito a você se você não for quem você é. Se você não for o ser humano liberto que Deus fez você para ser.
E aí quando você se decepciona a você mesmo, é uma dor muito maior do que decepcionar o próximo. Porque você passa a viver uma vida de decepção, uma vida de prisão, uma vida que você não quer, com medo de decepcionar o outro. E isso não é liberdade. Então você pode até se achar muito livre, porque vez ou outra você faz aquilo que você quer, mas você não é liberto, porque aquilo que você quer está limitado ao que esperam de você. Ah, mas é porque eu dependo dessa pessoa, eu dependo da minha família, eu preciso disso. Crie mecanismos para não depender mais. Carol, mas tem muita gente querendo ser livre, tomar decisões, mas continuar vivendo do dinheiro... Ah, isso que eu estava falando, Carol. Continuar vivendo do dinheiro dos pais. Ser quem é tem preço, sim. Se anular não é vida, sim. Olha quanta reflexão bonita que a gente está chegando aqui, né? Despretensiosamente, eu abri essa live hoje a pedido da Ana Cláudia, que durante as 3 lives de esquerda ela colaborou muito para que essas 3 lives foram salvas. Quero deixar aqui a minha gratidão à Ana Cláudia até, porque as lives estão salvas lá, porque ela, né, chegou junto aí no selinho pra caramba. Hoje faltam só 2 selinhos pra gente ter essa live salva. E eu abri assim, despretensiosamente, para deixar essa mensagem de liberdade e de libertação para vocês. E olha quanta reflexão bonita a gente está tendo junto, né? Por isso que eu digo que as lives são sempre momentos de troca. Momentos de troca sagrada, de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Então, você tem as suas emoções para compartilhar aqui com a gente, você pode colocar aqui na caixinha de pergunta. Ó, a Carol já comprou 3, agora a foto dela vai brilhar, velho. Já tem 3 selinhos da Carol. Vai, Márcio, divulgando o Pix, muitos irmãos poderem colaborar. Então, cara, a gente pode até colocar o Pix aqui na tela. Só que o Instagram tem um algoritmo que ele entende a quantidade de selinhos e ele distribui conforme a quantidade de selinhos. É lógico que toda ajuda é bem-vinda, né? Mas quando o Instagram ele percebe que a live tá rendendo selinhos, o algoritmo dele muda na nossa distribuição. Deixa eu até tentar colocar o Pix aqui então para vocês, para quem quiser colaborar com os nossos projetos via Pix também. 0963 5789793. Publicar. Deixa eu fixar aqui, ó. Tentar fixar esse comentário. Eita, que não fixa. Fixou. Pronto. Tem aqui para quem quiser, não puder comprar o selinho, quiser ajudar via Pix, tá? Então, é uma série de reflexões. A Carolina, que está brilhando aqui agora, ela falou o seguinte: muita gente quer ser livre, mas quer continuar vivendo do dinheiro dos pais. Então, muita gente quer ser livre, às vezes nem quer continuar vivendo do dinheiro dos pais, mas não consegue criar mecanismos. É por isso que eu digo que a gente, às vezes, precisa de uma rede de apoio para poder ganhar a nossa liberdade. A gente precisa de alguém que cate lenha com a gente precisa de alguém que toque fogo na fogueira com a gente. E às vezes essa pessoa ela vai ter que se esforçar um pouco com a gente para poder pegar essa lenha toda, para poder jogar fogo na fogueira, para você poder criar mecanismos, para você poder encher a sua carroça daquilo que te presta e para você poder realmente sair dessa zona de prisão por dependência. Isso não é só de pai, não, é de marido, de companheiro, de companheira, de companheiros. Não importa, às vezes muitas pessoas ficam em relacionamentos amorosos por dependência financeira. E além da dependência financeira, muitas pessoas ficam em relacionamentos amorosos por dependência emocional. Porque como a Carol falou aí, ó, crescer dói. Deixa eu ver o que a Teca falou. Mas dinheiro também não justifica aprisionar alguém. É desrespeitar quem o outro é. Então, aí se eu digo pra você assim, ó, você tem que ser quem eu sou porque eu te provenho. Isso é amor? É uma forma meio distorcida de caridade. E o Alexandre e o Rodrigo escreveram um livro, qual eu recomendo muito, é um livrinho baratinho, acho que é R$19,90 esse livro, e se não me engano, parte do valor dele ainda é revertido para instituições de caridade, que se chama Caridade, Amor e Perversão. Caridade, amor e perversão. A diferença, né?
E aí dentro desse livro você entende muito bem esses conceitos. Quando eu cerceio a sua liberdade e me baseio nisso, na sua dependência financeira para comigo, eu estou condicionando o meu amor a você e eu estou condicionando a sua própria liberdade. Carinho em troca de provento não é certo, não é verdade, é verdade. Então, concordo plenamente, é isso. Carinho, amor tem que ser por carinho, amor. Ah, mas o provento é da minha família me ama. Sim, te ama, só que tem uma distorção aí nessa forma de amar, nessa realidade de amar. Por quê? Porque quando o amor é amor, ele não cerceia quem você é, não cerceia as suas decisões. Ah, mas aí então eu não preciso mais escutar nenhum conselho da minha família, não preciso escutar. Não, claro que precisa, só que você precisa escutar com o seu filtro ligado, sabendo o que significa para você e o que não significa mais para nada para você. Se aquilo ainda tem significatividade para você ou se não tem significatividade para você. Recomendo todos os 4 acordos. Livro bom para quebrar com todos esses bloqueios. Exatamente. Todos os 4 acordos. Mais uma recomendação de livro aí, ó. Infelizmente, muitas pessoas não veem assim, principalmente quando se trata de uma mulher dependente financeiramente. Perfeito, ó. Aí a gente falou isso na live de Pombagira, a gente falou sobre machismo estrutural, né? Que você cresce dentro de uma família machista, patriarcal, onde o pai é o provedor e as mulheres devem fazer aquilo que ele espera delas. E se você não faz aquilo que seu pai espera de você, você tá meio que fora da caixinha. E se você tá fora da caixinha, você não serve mais, você não presta. Então, vou voltar lá naquele ponto lá que a gente falou dos ciganos. Eu podia estar falando aqui de ferradura, de carroça, de trevo de 4 folhas, de leitura de carta, de leitura de mão, mas vocês sabem que essa não é a minha pegada. Quem me acompanha aqui numa banda há mais de 3 anos sabe que não é a minha pegada é muito mais consciencial, muito mais filosófica do que isso, né? Do que eu ensinar vocês a acenderem uma vela, aí passa mel na vela, aí coloca cravo da Índia, aí faz aquele negócio todo, aí bota 7 moedas, aí pede prosperidade pro cigano. Não adianta nada de fazer isso se sua mente está presa, velho. Você não precisa se anular para respeitar ninguém, né? A Pri tá falando aqui. E aí, será que eu botei errado? 09635789-793. Não, tá certinho. 09635789-793. Tá certinho. É um CPF isso aí. Então, você não precisa se anular para mostrar respeito. Inclusive, na minha opinião, uma das formas de mostrar respeito é não se anular. É mostrar que você é você. E que você respeita a opinião do outro, sendo a opinião do outro. Podia ensinar vocês aqui a colocar uma maçã, colocar cravos da Índia na maçã, colocar 7 moedas em volta da maçã, colocar um pote com arroz, colocar essa maçã por cima, colocar 7 paus de canela, acender velas coloridas em volta e fazer um pedido de prosperidade aos ciganos. Vale? Vale, claro que vale. Só que vale à medida que você entende a mensagem filosófica que está por trás disso. Vale depois que você entende a mensagem consciencial que está por trás disso. Você pode simplesmente pegar uma moeda, uma vela, consagrar essa moeda aos ciganos e deixar guardada com você, porque o metal era algo importante para eles, né? Moeda de troca de valores. E essa troca de valores vem junto com uma troca de valores conscienciais também. Não, Carol, o meu é da época de 11. Volta que é mais velho. Respeita que o meu CPF começa com 0, garoto. Então, assim,
quando o cigano fala em troca, mas os ciganos viviam à base de troca. É por isso que eles falam tanto de prosperidade. É para você entender que trocar valores não é só trocar valores financeiros. É trocar valores que não te servem mais. Ah, mas eles trocavam de lugar, é por isso que eles são livres? Também. Mas você precisa entender que trocar de lugar pode ser trocar de lugar de vida. Trocar de lugar consciencial, existencial. Isso é trocar de lugar. Gratidão, Tassiana. Obrigado, meu irmão. Então, quando você troca de lugar de vida, quando você troca de lugar de mundo, quando você troca de lugar de consciência, quando você troca de valor, isso é troca energética. Isso o cigano vem falar para você, que você pode ser livre para trocar. Ah, porque eles faziam trocas. Sim, eles faziam trocas. Materialmente falando, eles faziam trocas, mas hoje eles vêm no terreiro falar que você também pode fazer trocas conscienciais e energéticas. Você pode fazer trocas de valores, trocas de experiências de transformações de vida. Nossa, eu tô muito filosófico hoje. Vocês estão achando que eu tô muito viajão ou não? Tá tranquilo assim. Vocês preferem que eu ensine a acender a vela, a pegar a carta? Ou tá bom assim? Porque se eu for nessa pegada filosófica aqui, eu vou embora. Prosperidade de liberdade, prosperidade de sentimento, prosperidade espiritual. Prosperidade é abundância, prosperidade é fluxo. Então, quando tem fluxo de consciência, e esse fluxo também quer dizer passagem, né? Fluxo é passagem. Quando tem fluxo de valores, quando tem trocas, quando ao longo da caminhada os valores podem mudar e você pode ver que você pode sim ser, além de tentar ser livre, porque tentar ser livre é uma luta. Tentar ser livre é ficar lutando. Quando você passa a ser liberto, você não luta mais. A luta pela liberdade, ela termina na libertação. É só a gente olhar para a história do Brasil e ver a situação de escravatura. Houve uma luta pela liberdade, que teoricamente termina na libertação, na abolição. Então o povo cigano vem trazendo para você essa mensagem de purificação, no sentido de se purificar daquilo que não te serve mais. Valores, pensamentos, sentimentos. Vem trazendo para você a mensagem de iluminação, no sentido de iluminar os seus caminhos para que você possa ver com mais clareza para onde você quer ir. E vem trazendo para você uma mensagem de liberdade. Liberdade em amplo aspecto. Liberdade de poder fazer as suas trocas tal como um cigano. De se movimentar na vida, na consciência, na alma, tal como um cigano. A liberdade de ser cigano. Sério mesmo, Rodrigo? A liberdade de ser cigano, de ser um gitano. A liberdade de ser um cigano. E o que é a liberdade de ser um cigano? É a liberdade de ser cidadão do seu próprio mundo. E de ter no seu clã aqueles que te importam, que vão junto com você na sua carroça porque eles estão seguindo o mesmo caminho. Clãs ciganos se separavam à medida em que os caminhos de cada clã passavam a se diferenciar. Então, cada clã pegava a sua tsara e ia para um lado. E quem fica no clã? Quem fica na família? Aquele que faz sentido estar ao lado, que está andando
na mesma direção que você tá. Que a direção dele não desnorteia a sua. Que você não puxa o cavalo para um lado e ele tenta puxar o cavalo para o outro, ou que ele não tira as rédeas das suas mãos e passa a rédea para a mão dele, e quem diz para onde vai o cavalo é ele. Então, como é o nome de quando vai um monte de gente assim, uma caravana cigana, ela tem que estar toda seguindo a mesma direção. E não por obrigação, mas por vontade. Então, se você tá... E aí vamos cutucar a ferida, né? Se você tá num relacionamento amoroso, familiar, de amizade, e existem muitas formas de se relacionar, né? Existem tantas formas de se relacionar quanto existem seres humanos na Terra. O Jefferson falando que eu sou cigano. Seja cigano. Então, se você tá num relacionamento onde você não divide as rédeas, a pessoa tem as rédeas e você só acompanha, você não está livre, você está só acompanhando. Se você está num relacionamento de dependência, seja ela emocional, financeira, você não está livre. Então está na hora de olhar um pouquinho e fazer essa conexão com os ciganos. Está na hora de olhar um pouquinho e ser mais cigano. Ter a capacidade de falar, esse lugar não faz mais sentido para mim, vou pegar a minha carroça e vou. E o que eu vou levar na minha carroça? Aquilo que é importante para mim. E com quem eu vou? Com quem quer ir na minha direção. Com quem quer ir na mesma direção que eu. Com quem está alinhado com meus pensamentos, meus sentimentos e as minhas ações. Com quem está alinhado comigo, inclusive espiritualmente. Estava conversando com a Teca outro dia desse, falando assim, eu não consigo me ver tendo uma relação com uma pessoa que não tem uma espiritualidade. Eu ainda falei assim, eu não consigo me ver não tendo uma relação com uma pessoa que não é umbandista, não dá pra mim. Porque a minha vida é umbanda da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. A primeira coisa que eu faço é umbanda, a última coisa que eu faço também é umbanda. Imagina você se relacionar com uma pessoa que não é umbanda. Deve ser difícil. É possível conciliar? É possível, desde que haja respeito. Desde que a pessoa não tente anular quem você é. Isso aí eu tô falando da Umbanda, mas isso faz sentido para todas as outras tipos de relação, né? Tô falando de religião porque é algo muito latente na minha vida. Mas quando a pessoa não entende quem você é, e a pessoa não respeita quem você é, ela não precisa ser igual a você. Ela só precisa respeitar as suas decisões. Nesse caso, o membro sempre acompanha o líder. Está se anulando. Então, por que tem que haver um líder, né? Por que tem que haver um líder? Pode haver ali num momento um direcionador, um companheiro mais experiente. Então, se a gente for trazer, por exemplo, para a vida de um casal, dentro de um casal não há de ter um líder num relacionamento. Há de haver duas pessoas que comungam a liderança de suas vidas. Cada um comandando a liderança da sua própria vida e comungando a liderança do relacionamento. Minha mãe sempre respeitou, oi mãe, axé, Márcia Henrique. Mãe, por que esse negócio tá escrito Márcia Henrique Zoff aí se tá velho? Entra com o outro lá, com o terapeuta Márcia Henrique, volta aqui, vem cá. Então, minha mãe, por exemplo, ela nunca questionou. A minha mãe recebeu umas loucuras na minha época. Eu tinha banda de rock and roll, cabeludão, barbudão, e aí eu ia pros shows, passava maquiagem, minha mãe passava maquiagem no meu olho pra eu ir tocar, né? Heavy metal, aqui nos underground do Rio de Janeiro, quando eu era garoto. Lembra, mãe, que você passava lápis de olho em mim? E aí minha mãe fazia luzes no meu cabelo e tal. E aí ela nunca questionou, era que sim, era o que eu estava querendo fazer naquele momento. Era a minha liberdade
de ser músico de heavy metal naquele momento da minha vida. E ela achava lindão, ela se amarrava em passar maquiagem no meu olho e fazer luzes no meu cabelo, cabelão no meio das costas. Isso é respeitar o ser humano que você colocou no mundo, entendendo que ele é único. Sem fazer julgamento de quem é aquele ser humano, sem ficar esperando, eu quero que ele seja assim, assim, assim. Não, você ama aquele ser humano, independente do que você espera ou não espera nele. Eu tive a sorte de nascer filho da doutora Márcia Henriques, que respeitou sempre o ser humano que eu fui. Tivemos nossos embates? É claro que tivemos, né? Como mãe e filho sempre tem, mas a gente sempre acaba conversando e voltando numa boa. Sempre acontece. Acontece nas melhores famílias, né? Embates sempre vão acontecer, divergências de opinião sempre vão acontecer, mas nada que uma boa conversa sempre não tenha resolvido. Que lindo de vocês, né? Lindo que você não viu a gente pegar no pau ainda. E eu discutir com o outro. Mas daqui a pouquinho a gente já tá mandando mensagem pro outro, tá tudo resolvido. Porque divergência de opinião é normal. O que não é normal é cerceamento da liberdade. Né? Quando a gente diverge da opinião do outro, é normal. Você pode divergir, você pode discordar de tudo que eu tô falando agora. Né, mãe? Você pode discordar de tudo que eu tô falando agora. Você não pode tirar... Ô, Teca, pelo amor de Deus, não faz isso. Não chama ela de Dona Márcia. Explica pra ela aí, mãe, que não pode te chamar de Dona Márcia. É Márcia, velho. É Márcia, sogrona, o que você quiser botar aí. Mas Dona Márcia pega nela, velho. Pega. Fala assim, ó, sogrona, mais live com a minha sogra. Ou então mais live com a Márcia. Chamou ela de Dona Márcia. Tia Márcia não dá também não, mãe. Fica feio. Então vamos voltar aqui pro foco, vai. Minha mãe chega e começa a bagunçar o coreto. Então, entender que existe também um momento de ruptura, né? Não tia, mas ela fica sogra, ela fica mais bonito. Tia, você gosta do quê? Você tem cara de tia? Se liberta desse tia aí, mulher nova. Aí, ó, tá vendo? Tem um negócio desse de vez em quando. E aí entender, por exemplo, o momento da ruptura, né? Vai virar a tia de uma banda. O momento em que você tem que pegar a tua carroça e começar a viver sua vida. Eu comecei a fazer isso desde muito novo. Imagino que para minha mãe naquele momento tenha sido difícil. Mas houve o respeito da minha decisão. Fácil pode não ter sido, mas é um momento de você entender que aquele ser humano é livre para tomar as suas decisões e inclusive até quebrar a cara de vez em quando. E tá tudo bem quebrar a cara de vez em quando. Mas que você quebre a cara de vez em quando tomando as suas próprias decisões. Porque aí você vai saber que você não quebrou a cara por causa dos outros. Né? Não é muito melhor você quebrar a cara por algo que você decidiu do que você quebrar a cara porque você está vivendo o que o outro acha que você deve viver? E boa, Carol. Chama de mãe também que tá tudo certo. Boa, Carol. Mãe, ó, pra você ficar despreocupada aí na casa da Carol que eu vou ficar lá uns 2 dias. Tá vendo então, assim, ó, eu tenho 40 anos, preciso falar pra minha mãe onde eu vou ficar? Não, ela nem me perguntou, mas eu falo, por quê? Porque eu quero. Não porque eu sou obrigado a. Tá entendendo a diferença? Então muita gente teria falado assim, não, porque tem que dizer pra sua mãe que você vai ficar. Não, mãe, eu vou ficar na casa da Carol que tá aqui, ó. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero falar, né? Cuida dele, Carol. Pronto, tá resolvido. Então, assim, mas é uma obrigação você dizer. Não, não é uma obrigação.
é uma vontade. E aí você vê a questão da liberdade, né? Você tem a liberdade de falar, eu teria a liberdade de só depois contar a história. Eu fiquei na casa de uma amiga da Tec e tal, não sei o quê. É tudo muito normal. Então a gente precisa começar a entender essa diferença de liberdade, de libertação e de levar na sua carroça só aquilo que te serve, deixando para trás dogmas, paradigmas, tabus e expectativas que não são suas, expectativas que não pertencem a você. E se você tiver que quebrar a cara tentando fazer isso, você continua assim mesmo, porque você quebrou a cara tomando a sua decisão, tá? Então, assim, deixa eu abrir a caixinha de pergunta aqui enquanto a gente vai terminando de trocar ideia, ó. Egunitá e Oroiná são as mesmas? Sim. A princípio o pai Rubens chamou de Oroiná e depois se revelou o nome Egunitá. Ana Cláudia, pai Márcio, de mãe Egunitá, fala sobre Xangô dentro da linha dos ciganos? Também. Alguns ciganos podem trazer regência de Xangô. Mas a regente principal da linha é Egunitá. Quando a gente fala na regência da entidade, a gente pode falar de um cigano da pedreira, por exemplo, que aí ele está na regência de Xangô. Jefferson, realmente a liberdade deles é maravilhosa. Qual o significado da vestimenta deles? Então, eles trazem muito a questão da cor, do orixá que está regendo eles ali. Então, por exemplo, uma cigana esmeralda que veste verde, ela está ali na regência de Oxóssi. Então, a gente tem que entender, regência da linha, Egunitá, regência de cada falange, um orixá diferente. Então, a regência da linha de trabalho, a linha de trabalho em si é sustentada por Mãe Egunitá. Então, diferentes linhas de trabalho, cigana esmeralda, Oxóssi, a cigana da estrada, Oxum, cigano da pedreira, Xangô, a cigana dos ventos, Yansan, cigana da praia, Iemanjá, a cigana ametista, ametista pega, né? Mas a ametista é pedra de Nanã. Então, a gente entende a regência de cada linha, de cada falange dentro da linha de trabalho, tá? Xangô, vestimenta, aí ó, foi as perguntas já, matamos as perguntas todas. E aí, quando a gente começa a entender, por exemplo, esses nomes, o nome do cigano é Jefferson. Jefferson da onde? Jefferson da estrada. Então ele tem uma regência de Xangô. Cigana safira. Qual é a cor de uma safira, gente? A safira é vermelha, não é? Fala, ó, tem 9, mas se bater 10 fica mais bonito, né? Porque aí fica redondo. Eu falei 7, mas assim, como chegou a 9, eu acho que batendo 10 fica legal. Então quem puder ajudar a colaborar com o projeto aí de uma banda, cada tribo é como se fosse uma falange, não necessariamente. Safira é vermelha, então vermelha pode estar na regência de Xangô ou na regência de Yansan. Depende de como aquela casa... Safira é azul escuro ou é vermelha, gente? Decide aí. Sara, ela fala de Santa Saracali, do Oriente, ela fala de onde ela veio, por muitas terras que ela passou. Todos os ciganos têm regência de orixá, todos os guias têm regência de orixá. Então, eu vou esperar aqui para ver se rola mais um selinho. Vou aproveitar que minha mãe está aqui. Vamos falar de tio Jean, mãe? Vamos falar de tio Jean. A gente teve o privilégio, né, de conviver com um cigano, com o senhor Jean Basile Dimitrio, que era romeno. Ogum tem ligação com ele. A Débora falou azul. Eu não sei de nada. Se safira é azul, azul é de Ogum. Então, assim, a gente conviveu, eu a minha vida toda, minha mãe mais tempo ainda, com um ciganão romeno, e que assim, não tinha muito amado, era o tiozão da família. Nossa, tio Jean era meu... Sabe quando você tem aquele tio preferido da infância? E era um ciganão, assim. Eu lembro que a gente chegava na casa dele, o que não podia faltar era comida. Então tinha umas comidas típicas lá, tinha um negócio chamado pretinta, que ele fazia muito, que era uma massa de pastel com queijo e ovo. Tinha uns bolos sempre tinha muita comida, muita fartura. E era a maneira dele mostrar hospitalidade, né? Era a maneira dele mostrar que aquilo ali estava farto, que estava tudo bem na família dele.
E assim, todo cigano lê carta, todo cigano lê mão. Olha, eu nunca vi tio Jânio lendo carta pra ninguém não, velho. E ele era cigano, veio da Romênia, casou com uma tia nossa e aí passou a ser o tiozão da família, assim, que é aquele que era gente boa com todo mundo. Você chegava na casa dele, você tinha que ser alimentado. E a arte que ele fazia era tapeçaria, e era um cara que fazia uns tapetes assim. Casou a filha com 5 anos de idade. Casou, prometeu, né, mano? A minha prima foi prometida aos 5 anos de idade. E era parte da cultura deles, né? Minha avó dizia que ele queria pagar pela minha tia quando casou, aí meu avô não queria receber. Então foi um choque cultural, assim. De uma família rom, né? Que chega da Romênia e aí ele casa com a minha tia que era brasileira. E aí isso mistura ali aquela família de ciganos com uma família de brasileiros, muito tradicional, e foi um choque cultural a princípio, imagino, né? Perto dos anos 50, isso provavelmente, meados dos anos 50. E aí você começa a entender assim, que quebra um pouco o arquétipo do cigano, porque tudo que eu via meu tio fazer era jogar xadrez, que era o hobby preferido dele, tinha sempre uma mesa de xadrez bonita colocada lá, ele que me ensinou a jogar xadrez, inclusive, e fazer tapete. E fazia uns tapetes persas lindos desses de colocar na parede, de colocar no chão, e fazia à mão, tecelão mesmo, tecendo ali com lã, com agulha, ponto por ponto. Quando você olhava o tapete atrás, era exatamente um espelho do que ele estava na frente, e era o que ele fazia. Então o cigano pode usar carta dentro do terreiro? O cigano pode usar carta dentro do terreiro, mas é uma obrigação? O cigano tem que usar carta dentro do terreiro? Não necessariamente. Ele pode usar as cartas dentro do terreiro como uma forma de ilustrar uma consulta, por exemplo. O cigano tem que ler mão, ele pode pegar na sua mão para sentir sua energia, mas não necessariamente ele tem que estar ali fazendo a leitura das linhas da sua mão, tecnicamente, como é estudado, né, a leitura da linha das mãos. Não precisa ter uma técnica de estudo. Muito provavelmente ele pegou na sua mão ali e falou assim, deixa eu ler sua mão, meu filho. Mas na verdade ele conectou ali e está sentindo a tua energia. Ele não está lendo a linha da tua mão, ele está sentindo a energia e está falando com você baseado na energia que ele está sentindo. Ele precisa estar sempre todo bem vestido, todo colorido, todo não sei o quê. Sempre que a gente chegava na casa do tio Jânio, ele estava de bermuda, jeans e uma dessas camisas de botão de tiozão assim, sabe? Meio desabotoado, era bem barrigudo, tinha um bigodinho, com um nariz bem proeminente também, bem oriental. Veio do Oriente, o pessoal fala assim, veio do Oriente, a Romênia fica no Oriente, a Turquia fica no Oriente. Então existem muitos ciganos que vêm do Oriente ou que passam pelo Oriente, e quando ele fala assim, eu sou um cigano do Oriente, ele está dizendo assim, ó, estou trazendo saberes orientais também para dentro do terreiro, saberes de terras pelas quais eu passei. Então tem muita coisa, dá até gosto de imaginar, não, e é uma conexão assim, de você poder ter uma conexão na família com um cigano encarnado, é louco, porque você começa a entender a cultura deles, né? Eles têm ligação com o orixá Malê. Esse orixá Malê acompanhou Zélio durante muito tempo, né? Só que na Umbanda, o orixá Malê era um guia. E aí muito se discute de que linha era esse guia, mas não era um cigano. Não era um cigano. Então, não necessariamente eles têm essa ligação com o orixá Malê, não. Tá? Esse orixá Malê, ele se apresenta para trabalhar com Zélio, já para talvez introduzir a palavra orixá dentro da Umbanda, mas ele era um espírito humano, ele era um guia de trabalho, não era um orixá. Nesse caso, né, o nome Malê, ele se refere a muitas coisas. Se a gente for dar uma pesquisada nesse nome aí, você vai longe, meu irmão. Então, assim, a possibilidade de ter tido contato com o cigano encarnado desconstruiu muito desse arquétipo do cigano todo enfeitado,
com lenço na cabeça. Aí você imagina assim, bom, o cara teve um tio cigano, ele chegava na casa do cara, ele tava de lenço, né, cheio de cordão de ouro, não, nada, tava lá de camisa de botãozinho, de bermuda jeans, barrigudão, e sempre tinha era muita comida, ponto. E tava, geralmente, quando não tava fazendo tapete, tava jogando xadrez. Não estava lendo carta para ninguém, não estava, né, enfeitado de ouro dos pés à cabeça. Então a gente precisa desconstruir também um pouco esse arquétipo. Não precisa, é lógico que dentro da Umbanda ele vai vir dentro de um arquétipo que caracteriza a linha de trabalho. Agora vamos evitar os exageros também, né? Não precisa exagerar muito no arquétipo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Egunital Aroiná. Cigana Sara. Cigana Sara, ela tá dizendo só de Santa Sara Kali, cara. Cada tribo é como se fosse uma falange. Então, eles se organizavam em tribos, em clãs, em vida, né? Depois passa a ser uma organização em falange, porque essa organização em falange ela tem uma regência de orixá. Deixa eu ver. Tem algum ou alguns orixás mais comuns regendo a linha? Então, a linha é regida por Egunitá. E aí cada um dos ciganos tem uma regência de um orixá diferente. Ó, a Ana Cláudia fechou os 10 selinhos aí pra gente. Gratidão, minha irmã. E aí a gente falou um pouco dos nomes, né? Por exemplo, o cigano que me acompanha, que me dá a honra de trabalhar comigo, meu irmão, meu mestre, meu amigo, meu mentor, Rodrigo da Chama Dourada. Então a gente faz uma interpretação do nome, né? Rodrigo não quer dizer nada, é o nome dele, o nome pessoal. Ele podia ter falado Rodrigo, podia ter falado Márcio, Marcelo. Então, se contar o Pix da 11, fechou. Então, Rodrigo da Chama, a chama é de Egunitá. Se o terreiro aqui não cultuasse Egunitá, o regente da chama seria Xangô. No caso, a gente cultua Egunitá, então Rodrigo da chama, a chama é Egunitá. Dourado está ligado ao Oxalá, então é um cigano de Egunitá com Oxalá. Então o nome vem dizendo qual é a regência. Então, por exemplo, cigana Esmeralda, né? Vocês falaram, não, Esmeralda? Foi qual pedra que vocês disseram que é azul escuro? Porque Esmeralda é verde, né? Esmeralda é verde, então a cigana Esmeralda é uma cigana de Oxóssi. É bonito, né? E ele em espanhol habla Rodrigo de la Chama Dourada. E ele fala espanhol, né? Safira. Safira é uma pedra azul escura. Azul escuro tá ligado a Ogum. Cigano da Estrada tá ligado a Ogum também. Cigana dos Ventos tá ligado a Yansan. A cigana do pandeiro, aparece muito, né? Cigana do pandeiro. Pandeiro é música, música é arte está ligada ao Oxum. Então, esse nome Zafira é um nome próprio, a gente tem que pesquisar. Você já me perguntou isso uma vez, Jefferson. A gente tem que pesquisar o que Zafira quer dizer na etimologia da palavra. Cigano Pablo, então, Lu, a gente tem que saber Pablo da onde? Pablo da estrada, Pablo dos ventos, Pablo da praia, Pablo da mata, Pablo da pedreira, Pablo da cachoeira. Ian veste verde. Se ele veste verde, provavelmente ele está na vibração da mata, ele está na vibração de Oxóssi. Então, por exemplo, o primeiro nome muitas vezes não quer dizer, no povo cigano, até essa liberdade eles têm, né? O primeiro nome muitas vezes não quer dizer absolutamente nada. Rodrigo, Pablo, Juan, Ian, não vai querer dizer nada. Então, o que ele vai mostrar ali é na cor que ele está trabalhando, no outro nome que ele pode dizer. Um dia ele pode virar para você, Ana Cláudia, e falar assim, ó, sou Ian da Estrada. E aí você vai ver, não, se ele veste verde, é um cigano do fogo, ele pode dizer muitas coisas. Carolina, ó, Ian diz que é um cigano do fogo. Então, todo cigano passa a ser do fogo à medida que a gente entende a regência de Egunitá, né? Minha cigana tem um nome não usual, conhecido. A benção, cor vermelha. A cor vermelha depende do terreiro. Alguns terreiros cultuam Ogum no vermelho, outros terreiros cultuam Xangô no vermelho, outros terreiros cultuam Yansan no vermelho. Aqui a gente cultua no vermelho Xangô.
No laranja, Egunitá, no amarelo, a gente cultua Yansan. Então, o vermelho vai determinar, assim, pela cor que aquele terreiro cultua o vermelho, tá? Então, a gente já passou de uma hora. Eu falei que amarelo seria, aqui no meu terreiro, amarelo é Yansan. E em alguns terreiros, amarelo vai ser Oxum, né? Dale graças a céu. No azul, muitas vezes se cultua Ogum. Isabelle. Isabelle da onde? Tá vendo a liberdade? Eu sou Isabelle. Você só vai descobrir a regência dessa entidade à medida que você souber Isabelle da onde. A sua Isabelle dos ventos. Aí você está tratando com uma cigana que tem a linha de trabalho regida por Egunitá, mas que a falange dela, dos ventos, é regida por Yansan. Beleza? Então, galera, quem não está inscrito lá no canal ainda do YouTube, confessa aí, vai, faz assim, ó, eu não estou inscrito. Então vocês têm uma missão agora. Pô, hoje à tarde, hoje às 6 horas, eu subi a live de ontem, que era sobre Exu Mirim na Umbanda. Optcha! O Rodrigo é engraçado, né? O Rodrigo ele não fala Optcha, ele fala Arriba Gitano. Arriba Gitano. E muitos ciganos chegam fazendo essa saudação, né? Optcha! Zambi lhe abençoe e axé, meu irmão. A todos nós. Então, quem não está inscrito lá no canal ainda, tem a missão de chegar lá agora, se inscrever, para poder assistir essa live aqui no replay e para poder refletir a respeito de liberdade. Viva la liberdade! Arriba, arriba! Vamos, Gitano! Mova-se, mova-se! E ele fala para as pessoas, oh, irmão, mova-se, mova-se, no, andale, andale, andale. Difícil encontrar essas informações sobre linha de cigano, gratidão. Gratidão, Isabel, você está aí até agora, Isabel chegou no início, axé, minha irmã. Então, quando a gente começa a entender o segundo nome, a gente começa a entender a regência. A gente entende que a regência é de Egunitá pelas questões de purificação, iluminação e liberdade. Agora, se a gente pode deixar uma mensagem final, ándale, ándale. Pero que o que está atrás não lhe mais pertence. Axé, galera. Gratidão. Até a próxima live. A gente se vê lá no YouTube, tá? Encontro vocês lá para assistir essa live no replay. Abração. Salve!